Bom dia, queridos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Vamos dar início a mais uma semana sob as bênçãos do Senhor, trazendo ao seu coração e compartilhando com você mensagens que o Senhor, no dia a dia, vai me orientando através da sua palavra. Esse tema de hoje é muito importante. Nós temos vivido e experimentado movimentos espirituais no seio da igreja desde 1960 para cá. Há muito interesse num avivamento espiritual. Só que perdemos o foco, deixamos de buscar o Senhor para que este avivamento aconteça de uma forma de dentro para fora e passamos a focar nas teorias, nas ideologias e tentando trazer um avivamento de fora para dentro. Não funciona, porque toda a obra do Senhor, ela tem que ser feita pelo Espírito Santo ou com a ajuda do Espírito Santo. Nós não temos capacidade e competência para adentrar ao santuário do Altíssimo e obter dele os benefícios que a palavra nos traz, se não for pelo Espírito Santo. Então vamos ao texto e você vai observar isso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26, nós temos esta escritura registrada. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi, e eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito, agora eu quero chamar a sua atenção. Então disse o Espírito Santo, um anjo o avisou e pediu para que ele fosse nesse caminho. Agora entra a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo então aproxima-se do entendimento e do coração do Filipe para começar a conduzi-lo nessa obra de vital importância para a edificação do reino do Senhor na terra. Então preste atenção, querido. E o Espírito Santo então dirigiu-se a Filipe e disse a ele, Então disse o Espírito Santo a Filipe: aproxima-se deste carro e acompanha-o. O anjo orientou para ir até determinado lugar. Quando o carro foi passando, o Espírito Santo mostrou: é aí que está o trabalho que você vai fazer. E o Filipe aproximou do carro e ele começou a correr. Para isso, o Filipe precisou de se submeter ao Espírito Santo e ter força para acompanhar um carro que certamente estava sendo conduzido por animais, e ele começou a correr do lado do carro. E essa velocidade, esse esforço que ele estava fazendo, estava também dependendo de uma audição muito boa, porque ele abriu os ouvidos para ouvir o que o eunuco estava lendo. Ação do Espírito Santo. Então quero que você entenda que o Espírito Santo em ação, ele tem esse poder, essa autoridade de nos conduzir a um trabalho perfeito, se nós nos sujeitarmos à direção dele. Então primeiro ele conduz, primeiro ele mostra, é este carro. Depois ele conduz o Filipe, dando-lhe força para acompanhar o carro e o instrui o que ele deve fazer. Mas primeiro ele precisou de ouvir. Ao ouvir, então Filipe teve entendimento que o eunuco estava lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 53. E neste momento o Filipe faz a pergunta: entendes o que lês? E o eunuco diz: como posso entender se não há quem me explique? Querido, vamos prestar atenção no ensinamento do Senhor Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
A ordem foi dada pelo Senhor Jesus a todos os seus servos. Filipe, portanto, era responsável pela pregação da palavra. O anjo do Senhor desceu do céu e ordenou a Filipe: vá por este caminho até Gaza. Querido, é uma ação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas neste momento, nós estamos sentindo o quê? A ação direta do Espírito Santo na condução do servo de Deus para realizar a vontade do Deus Pai, fazendo com que aquele homem que ali estivesse pudesse sentir no coração o desejo de conhecer Jesus. Preste atenção que ele estava lendo o livro no capítulo 53 de Isaías, que mostra exatamente o sacrifício de Cristo na cruz, que é o meio estabelecido por Deus para que todo ser humano que ouve a palavra e crê possa ser justificado pelo sacrifício de Cristo. Como você percebe, é uma instrução precisa do Espírito Santo que está sendo aplicada aqui, com a conjunta ação do Pai, do Filho e ele em pessoa. O Filipe era só o instrumento. E o Filipe, então, entrou no carro. Aliás, o eunuco pediu para que o carro fosse parado. Filipe entrou no carro e começou a explicar. E ele discorreu sobre toda a Escritura. Quem é que faz isso? Então vamos lembrar. Jesus diz: não vos deixarei órfão, enviarei o Espírito, e ele vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então quem fez o Filipe lembrar todas as coisas que Jesus havia ensinado foi o Espírito Santo, cumprindo literalmente a palavra dita pelo Senhor Jesus. E enquanto Filipe falava, o eunuco encantava com todas aquelas revelações. E é isso aí que está escrito na palavra. E o Espírito convencerá o homem da justiça, do pecado e do juízo. E o Espírito Santo, enquanto inspirava o Filipe, ele quebrantava o coração do eunuco. Uma ação direta do Espírito Santo para conduzir um homem que desejava conhecer a Cristo, mas que não sabia como conhecê-lo. E o Espírito então faz esse trabalho todo perfeito usando o Filipe. Assim que ele terminou de fazer a conclusão do texto, ele perguntou o que ele desejava. Ele falou assim: eu quero ser batizado. E o Filipe falou: se você crer de todo o coração, então nós vamos fazer isso agora. Tinha água e o eunuco falou assim: eis aí água, quem peça que eu seja batizado? Desceram e logo em seguida o eunuco foi batizado. E em júbilo diante do Senhor, porque o Espírito Santo tirou toda a culpa que estava dentro dele. E o sangue de Jesus o purificou de todo pecado. Naquele momento o seu nome foi escrito no livro da vida. E o Espírito Santo do Senhor arrebatou Filipe e o levou para outra região. É tão bom, é maravilhoso você entender que o Espírito Santo mostra o que precisamos fazer. Ele nos conduz até onde devemos ir. Ele nos instrui na palavra que devemos falar. E ele dá força para que a gente resolva todos os problemas. Quer ser usado por ele? Isto é o verdadeiro avivamento. Amém? Vamos orar. Pai bendito, eu te agradeço por tudo e peço a bênção e a direção desta mensagem no despertamento de corações, em nome do Senhor Jesus. Amém.